De volta com o nosso curso, último vídeo a gente criou aqui as nossas verificações, né, pessoal? Já fizemos o cadastro ali, só que ele ainda não está gravando aqui no nosso banco de dados, ou seja, as nossas variáveis, né? Porque isso aqui a gente está salvando em variáveis, a gente está usando variáveis, não banco de dados ainda. Aqui a gente vai aprender a salvar esses dados num bloco de notas. Depois a gente vai passar por MySQL e seguindo aí os nossos passos aí. Eu me lembro que uma seguidora do canal deixou um comentário e falou: "Você estranha maior gambiarra, truque aí, esse trem não tem banco de dados, como é que você faz isso aí? Isso é uma gambiarra, doido." Não, a gente está usando variáveis para armazenar os nossos dados e depois a gente vai usar o bloco de notas. Sim, depois vamos criar o banco de dados e salvar isso tudo no banco de dados aí, tá, pessoal? Não é nada de truque aí. Vamos aqui então em dados. Lembra aqui que a gente criou um limite aqui de usuário, tá? Então isso significa que eu só posso ter 50 cadastros aqui de usuários. Depois que a gente passar por MySQL, a gente vai colocar aí mais usuários, tá? É só aqui para gente testar mesmo. Então, aqui para ficar mais fácil aí para a gente criar lá os nossos métodos, vamos criar aqui um private. Vou colocar int, vou pôr aqui max, que é aí a abreviação de max, de máximo. Então vou colocar aí o máximo use de usuário, vai ser igual a 50, não é isto? E aqui eu pego este valor, contra o C, e aqui eu passo ele aqui contra o V. Isso aí, bacana. Aqui tem ponto e vírgula que eu esqueci. Isso aí, perfeito. Vamos cá abaixo aqui, vamos criar o nosso método então. Vou vir aqui, vou dar espaço aqui e vou criar aqui um public. Vamos pôr um public string. Vou colocar, podemos colocar assim, vamos pôr adicionar usuário, né, que vai ser aí para armazenar os nossos usuários. Então vou não assim, pode deixar assim, que vai ser aí eu adicionar o nosso usuário no banco de dados. Isso aí, tá bom. Então eu vou passar aqui o usuário, não é isto? E também o que tiver no meu ms, o que? O usuário, não é isto? Pronto. Vamos aqui então pedir ele que faça uma condição. Então se if o que tiver no meu conte, o usuário, né, que é a nossa variável que está fazendo a contagem aí, for igual a o que? A nossa variável máxima de usuários, que está lá 50, né? Então se ela for igual a isso aí, o que que faz? Vamos pedir aqui para ele fazer um return de quê? Vamos pôr aí uma mensagem, pode ser, fica legal aí para o usuário. Então podemos colocar assim: não é possível cadastrar mais usuário. Está aí, né? Fica legal, né? Então usuário, podemos colocar assim entre parênteses, vamos pôr assim: máximo atingido. Está aí, qualquer coisa, tá, pessoal? Fecho parênteses e aqui ponto e vírgula. Pronto. Agora o que vamos fazer aqui? Vamos então pedir aqui o que tiver no nosso ms dados usuário. Então a gente colocou ms usuário, isto aí, ou seja, usuários. A usuário é lá do nosso get, isso aí. Então ela vai pegar no nosso count usuário. Então isto significa que for igual o que? A m usuário. Então lá no meu
método se o nosso count user que está fazendo a contagem do nossos usuário for igual a ms usuário e não usuários, tá, pessoal? Então isso significa que a gente está tendo espaço aqui, então ainda não atingimos o nosso máximo, que é 50. Então vai fazer o que? Vai aqui fazer um autoincremento da nossa count user. Então Ctrl o C, Ctrl o V, e vai adicionar aí o nosso usuário, não é isso? Depois disso ele dá uma mensagem aí, podemos copiar, Ctrl o C e Ctrl o V, e aqui podemos colocar o usuário cadastrado, não é isso? Então vamos pôr aqui, usuário cadastrado com sucesso, tá? Qualquer coisa aí, tá, pessoal? Está aí, tá pronto aí. Bacana aí, então eu vou ficando por aqui e eu volto com outro vídeo para a gente aplicar este método lá no nosso formulário. Vou ficando por aqui, um abraço, tchau, tchau.